Para nós é um motivo de muita alegria, né? E muito prazer de estar com vocês mais uma vez, o povo que nós aprendemos a amar. E para a glória de Deus, vamos estar juntos novamente, né? Na conferência, a segunda conferência da Família Unida na Palavra. Vai ser um privilégio muito grande estar com vocês, celebrando, né, através do poder da palavra e através da família, né? Família tem que caminhar unida, esse é o propósito de Deus. Família Unida na Palavra não é só um nome, mas é uma voz profética e poderosa, mostrando para nós aquilo que nós temos de mais precioso, né? O nosso patrimônio, que é a nossa família. Queridos, esse tema aqui ele é tão importante e tão relevante para a nossa vida. Levanta-te e anda, né? E ele é um tema que ele abrange muitas visões dentro do contexto da Bíblia para a nossa vida. Eu quero fazer a leitura de um texto, né? É onde tem uma dessas citações de Jesus, porque sempre que existia alguém em condições paralisado, parado, enfermo, estagnado, né? E Jesus se manifestava nessa vida, diante dessa pessoa, ele dava essa ordem, né? Levanta e anda. Por diversas vezes coisas desse tipo aconteciam. E um texto muito, né, relevante sobre esse momento, que está em João 5, né, a partir do versos 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versos 1, né? Aqui tem uma história, e eu estive nesse lugar pessoalmente, né? Vendo o tanque de Betesda, conhecendo ali as particularidades daquele lugar, né? João 5, 1, olha só, vamos ler. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ele descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que se tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Quero fazer uma oração com você. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Ó Pai, nessa tarde aqui no Brasil, noite em vários lugares, Pai, em Luanda, ó Pai, em várias outras localidades do mundo que estão ligados, interligados aqui conosco através dessa plataforma tão abençoada. Pai, o Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor conhece o coração dos teus filhos. O Senhor conhece a realidade física, emocional, espiritual, os sentimentos, a vida ministerial. Nem sempre, Deus, aquilo que se mostra é a realidade daquilo que está acontecendo dentro de nós. O Senhor conhece por dentro. O Senhor conhece o que o homem não conhece. O Senhor sabe quem nós somos quando ninguém nos vê. Pai, eu peço que através dessa palavra, o Senhor possa trazer, Pai, uma voz de bênção para cada vida. Deus, talvez nós representamos para as pessoas que estamos de pé, mas talvez no nosso íntimo nós sabemos que estamos caídos, precisando ouvir do Senhor nessa noite um levanta-te e anda. Por isso, Deus, abençoe as nossas vidas através da tua palavra, que é poderosa, eficaz e venha fortalecer as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui esse momento aqui, muito especial na vida desse homem, ele traz algumas particularidades, né? Ali tinha o tanque das ovelhas, onde realmente nós vimos ali, as ovelhas entravam pelo aquele lugar para serem abatidas, para serem lavadas, tal. E tinha naquele lugar 5 alpendres, tinha o tanque, e tinha uma multidão de pessoas, tinha muita gente, a Bíblia relata isso. Havia cegos, havia coxos, ressecados, ressequidos, pessoas, todos precisando de um milagre. Então, nós imaginamos a disputa que aquele povo ficava, a ansiedade para que aquele milagre acontecesse na vida deles.
que quando os anjos descessem, movimentassem as águas, algum daqueles homens que entrasse, o que entrasse primeiro seria curado. Eu fico imaginando o desespero, a expectativa. E esse homem, a Bíblia não fala exatamente há quanto tempo ele estava no tanque, mas a Bíblia relata que 38 anos de enfermidade é muito tempo. É muito tempo. Uma vida de enfermidade. Um tempo longo, prolongado de enfermidade, de sofrimento e de dor. Mas de repente Jesus chega naquele lugar. Eu queria dizer para você que aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, aonde Jesus tem liberdade, todo lugar é comum até Jesus entrar. Mas quando Jesus chega, quando Jesus entra, toda situação é mudada e é transformada pelo poder de Jesus. Porém, a palavra diz em Apocalipse que ele está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Querido, Jesus não invade lugar. Jesus não invade coração. Jesus não invade casa. Jesus só vai operar milagre onde houver liberdade. Você tem que abrir a porta do teu coração. Você tem que abrir a porta da fé na tua vida. Você crê? Porque muitas vezes nós queremos o milagre. Nós necessitamos do milagre, mas tem nos faltado a fé para crer. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Aquele homem, 38 anos, a expectativa dele não estava em Jesus, porque ele não conhecia o poder de Deus através de Jesus. A expectativa daquele homem estava no tanque, no movimento das águas, em entrar naquelas águas. Mesmo sabendo que não existia uma pessoa. Quando Jesus fala para ele, ele fala: Senhor, eu quero ser curado, mas não tem um homem que me coloque na água. Este homem não tinha um amigo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. E o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, perder-se, mas há amigos mais chegados. Amém? Não caminhe sozinho. Com quem você tem caminhado? Quem são as pessoas que estão do teu lado? Os verdadeiros amigos estarão com você na hora da tua dificuldade. Será que esse homem, 38 anos de enfermidade, não sei quantos anos na porta daquele tanque, precisando de alguém, ele não tinha um amigo. Quem são seus amigos? Para quem você pode ligar na sua dificuldade? Você tem amigos mais chegados que irmão? A Bíblia fala daquele paralítico que foi carregado por 4 amigos, que chegaram na porta da casa onde Jesus estava, a casa estava lotada. Aqueles homens poderiam muito bem falar: meu amigo, fizemos um favor para você, a casa está lotada, não tem o que fazer, não tem como entrar. Mas aqueles amigos amavam tanto aquele cara, que eles não se permitiram parar diante da dificuldade. Eles subiram na casa, destelharam a casa e desceram onde Jesus estava. Caminhe com pessoas, querido, que na dificuldade elas vão estender a mão para você. Pessoas com quem você possa contar. E Jesus fala para aquele homem: levanta-te e anda. Pega o teu leito e anda. E aquele homem é curado naquele momento. Será que tem alguma área da sua vida que precisa ouvir do Senhor hoje? Levanta e anda. Será que tem alguma área da sua vida que está caída? Emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, nas suas finanças, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus pais. O que você tem passado? E aonde você tem colocado as suas expectativas? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado. Aquele homem estava diante de Jesus, o Filho de Deus, o homem que tinha o poder de curá-lo. Mas a expectativa dele ainda continuava no movimento das águas. Jesus tem algo muito além, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que o milagre aconteça. Jesus diz para aquele homem, fala para ele: levanta e anda, pega o seu leito e anda. Sabe por quê, querido? Jesus é maior. Jesus é poderoso para fazer. E aquele que ele era, ele é e continua operando milagres na minha e na tua vida. Basta você crer. Tudo é possível aquele que crê.
haveria algo impossível para o Senhor? Não, Deus é o Deus do impossível. O Jesus que esteve no tanque de Betesda para curar aquele homem de 38 anos de enfermidade, ele é o mesmo hoje para curar, para libertar, para transformar, e te diz hoje, levanta. Se tem áreas da sua vida caídas, se levanta hoje. Se tem áreas da sua vida que você tem passado por lutas, por derrotas, sentimento, desejo de desistir, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, nessa plataforma, para te dizer: levanta. Amém. Se levanta espiritualmente, se levanta emocionalmente, se levante, querido. Deus não tem propósito para que venhamos ficar caídos, para que venhamos ficar numa cama depressivo, entristecidos, amargurados. Não, levanta-te. Jesus é na tua vida, Jesus está diante da tua vida. E quando Jesus chega, ele muda o ambiente, ele transforma. Jesus é o Senhor que para velório, porque é a ressurreição dos mortos. Jesus é aquele que supra a necessidade quando tem fome, porque ele multiplica pães e peixes. Jesus é aquele que abre os olhos do cego, que faz o coxo andar, que opera milagres. E o mesmo que ele era, ele continua sendo até nos dias de hoje. Porém, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. A palavra diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Talvez você traçou um projeto no teu coração da forma que você quer que as coisas aconteçam. Não vai ser dessa forma. Aquele homem precisava do quê? Cura. A expectativa dele de cura estava onde? No movimento das águas. Aconteceu da forma que ele queria? Não! Mas aconteceu de que forma? Da forma que o céu projetou para ele, da forma que Jesus projetou para ele, sem depender que alguém colocasse na água, sem ter que entrar na água, sem ter que aguardar o movimento das águas. Um milagre se manifestou na vida dele, o milagre pode se manifestar na tua vida também. Basta você crer, basta você acreditar. Agora tem uma característica neste homem, queridos, que é muito, muito importante para mim e para você. 38 anos de enfermidade. 38 anos não é brincadeira, não. Muitas pessoas aí, 38 anos de idade. 38 anos de vida sofrendo de uma enfermidade. E sabe qual é a característica fantástica desse homem? Ele foi um cara perseverante. Talvez você passe por uma luta, desiste. Você passa por um problema, desiste do ministério, desiste da família, desiste do casamento, desiste da empresa, desiste da igreja, desiste da fé. Aquele homem poderia ter desistido de tudo, mas não, ele resolveu crer e permanecer crendo. Ainda que ele não conhecia Jesus, ele não sabia de que forma que as coisas iam acontecer, mas ele não desistiu do seu milagre. 38 anos de sofrimento, mas 38 anos crendo: Deus vai fazer um favor na minha vida, Deus vai fazer algo. Você tem sido perseverante, meu amado, minha amada. O Senhor te diz hoje: não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista dos teus sonhos. Esse homem foi alcançado por um milagre da parte de Deus. Jesus fez um milagre na vida dele porque também ele foi perseverante. Jesus olhou para o coração daquele homem e viu a perseverança dele. A perseverança dele chamou a atenção de Jesus. Presta atenção. A sua atitude move a mão de Deus. Amém. A sua atitude move a mão de Deus. O seu comportamento move a mão de Deus para o milagre acontecer. A sua atitude te proporciona o milagre. Eu citei aqui dos 4 homens. A atitude daqueles homens. Eles chamaram a atenção de Jesus. A fé daqueles homens chamou a atenção de Jesus. Querido, você precisa ter algo fundamental: convicção no milagre. Convicção no milagre. Então se levanta espiritualmente, se levante emocionalmente.
Se levante financeiramente, se levante no seu ministério. Não importa as decepções, não importa se te perseguiram, se te menosprezaram, não importa o que você passou, querido. Nada pode te parar. Deus tem planos na tua vida, Deus tem projetos na tua vida, então levanta-te e anda. Quando Jesus falou para ele, levanta-te e anda, está falando para ele, você é livre. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido, você é livre. Nada pode te parar, ninguém pode te parar, e ninguém pode impedir de cumprir na tua vida aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida. Aleluia. Nós conhecemos a história do cego Bartimeu, mendigo, vivia à beira do caminho. Bartimeu, filho de Timeu, aquele homem que, pela dureza do coração do seu pai, a história conta que Timeu, pai de Bartimeu, era um capitão do exército, e quando os romanos tomaram Jerusalém, ele foi preso e perdeu tudo que ele tinha. Ele se revolta contra o exército, tenta se levantar contra o exército mata ele e cega o seu filho. Aquela capa era uma autorização do governo para mendigar. Então aquela capa representava humilhação, derrota, pequenez na vida daquele homem. E o que ele faz? Quando ele ouve que Jesus passava ali, ele viu a grande oportunidade da vida dele. Querido, a vida é feita de oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Não despreze as oportunidades que Deus te proporciona. Não despreze as oportunidades de viver o milagre de Deus na tua vida. Não despreze aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Aquele homem no tanque de Betesda aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade e recebeu o seu milagre. Bartimeu viu Jesus passar, aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que ele começou a clamar, a clamar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos mandavam ele se calar, e quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para no meio de uma multidão de pessoas para atender o cego mendigo. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Queridos, lógico que um cego quer ver. Por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Porque ele precisa também conhecer a disposição do nosso coração, a convicção do nosso coração em querer o milagre. Bartimeu falou: Senhor, eu quero tornar a ver. Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Só, querido, que a história de Bartimeu tem algo que chama muito a minha atenção. Quando Jesus chama ele, a Bíblia diz assim: lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. O que eu disse da capa? Ela representava uma vida de miséria, uma autorização pelo governo romano para mendigar. E ele entendeu que a partir do momento que Jesus o chama, aquela história ficou para trás. Ele deixou a história de mendigo para trás. Ele deixou a história de miséria para trás. Ele deixou o passado de derrota para trás. Foi para Cristo. E a palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele foi para Cristo para viver uma nova história. Jesus cura ele e ele segue a sua trajetória com Jesus. Sabe, querido, muitas vezes você sai da vida passada, mas não consegue tirar ela de dentro de você. Você sai do mundo, mas não tira o mundo dentro de você. Você sai do mundo, mas o mundo continua, os hábitos continuam, as atitudes erradas continuam no teu coração. Isso impede Deus de te abençoar. Isso impede Deus de prosperar os teus caminhos. Isso impede Deus de fazer de você alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então eu quero declarar nessa noite, querido, quando você der passos até Jesus, levanta, anda e vai até Jesus com convicção, um milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Amém? E para encerrar, querido, em Atos 3, a Bíblia diz que havia um homem coxo de nascença. Querido, provavelmente, esse cara nasceu em meados da mesma época que Jesus. Provavelmente.
porque era um jovem ainda, mais ou menos próximo dessa idade. Mesmo que ele seja mais novo, não tem problema, mas o que eu queria que você entendesse, que havia uma promessa pelos profetas, que todo menino homem que nascesse, que viria a ser, todo menino homem que nascesse teria a possibilidade de ser o Messias. Então, quando as mães geravam, tinha expectativa de ser um homem, tinha expectativa de ser o Messias, o Filho de Deus, citado pelos profetas. E, de repente, aquela mãe gera aquele filho. Não tinha exames como hoje, para você saber o sexo da criança, mas quando olha que aquela criança nasce, é um menino. Falam para a mãe, é um menino. Sabe que existia expectativa de ser o Messias ou de ser um grande homem, uma pessoa bem-sucedida, um provedor em casa, futuramente, criar uma família, mas de repente ela vê um homem com um problema, coxo de nascença. A Bíblia não dá detalhes, mas diz que ele é coxo de nascença. Imagina a tristeza do coração daquela mãe pela enfermidade daquele filho. Se alguém sofreu na vida por causa daquele menino além dele, foi a sua mãe. Mas naquela tarde, ele depara com um milagre. Pede uma esmola para Pedro. E Pedro diz: eu não tenho nem ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. E a Bíblia diz que Pedro estende a mão e aquele coxo é colocado de pé e começa a entrar dentro do templo junto com eles. Querido, Deus é um Deus que opera milagre, e cada um dá o que tem. E Pedro ali naquele momento foi fantástico o que eles fizeram. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem foi curado. Sabe, querido, aquela cura trouxe muitas consequências de problema para a vida daqueles homens, porque em Atos 4 eles foram presos por causa desse milagre. Mas Deus é um Deus que faz milagre, Deus é um Deus que opera milagre e que usa os seus filhos. E você, se abrir o teu coração para que essa unção de Deus esteja ativada na tua vida, Deus pode operar milagres através da tua vida. Basta você crer. E nessa tarde, nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida a unção que curou aquele coxo, a unção que curou aquele homem sobre o tanque de Betesda, a unção que curou Bartimeu, a unção que curou aquele homem paralítico carregado por quatro, a unção que ressuscitou mortes, a unção que fez surdo voltar a ouvir, que ela recaia sobre a sua vida, que ela recaia sobre a sua casa, que ela recaia sobre o teu ministério. Levanta hoje, se coloque de pé. Quando fala de se levantar, fala de ter um posicionamento. Se posicione como homem de Deus, dê passos de fé. Deus vai te usar e milagres irão acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Para a gente encerrar, eu gosto muito da passagem quando Moisés sai com o povo de Israel de um exílio de 430 anos de sofrimento, escravidão, e sai rumo à terra prometida, crendo numa promessa. Mas, de repente, um grande obstáculo, o Mar Vermelho. E quando eles olham para trás, eles veem os carros de Faraó e seu exército se aproximar. Quando eles olham para frente, tem um grande obstáculo, o mar. 600 mil homens de pé, mais de 2 milhões de pessoas, entre homens que não eram contados de 20 anos para baixo, crianças, mulheres grávidas, animais, uma multidão. Não tinha como passar por sobre o mar, não tinha como contornar o mar, o exército de Faraó estava se aproximando. E quando Moisés vai falar com o Senhor fala para ele: Moisés, por que ainda fala comigo? Estende a tua vara e marche. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Posicionamento, marchar, ir para cima, se posicionar. Levanta-te e anda. Fala de você receber um milagre. Mas se levantar, fala de você se colocar de pé. Quando o profeta estava na caverna, o Senhor vai lá falar com Elias. Falar para ele: se levanta, sai. Talvez tenha alguma área da sua vida caída, querido. Se levante hoje. Receba o milagre de Deus na tua vida hoje. Amém? Eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar cada vida aqui que está nessa plataforma diante do Senhor. Ó Deus, quero colocar os lares, a família, os negócios diante do Senhor. Pai, se alguém está enfermo, levanta e anda. Se alguém está, Senhor, oprimido, levanta e anda. Se alguém está depressivo, levanta e anda hoje em nome de Jesus. Se alguém está morto espiritualmente, financeiramente,